Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. O MCU é muito grande. É tão grande que a gente tem que voltar aqui de tempos em tempos para continuar essa saga. A nossa jornada de passar por todos os filmes desse universo não chegou nem na metade, eu acho. Não chegou na metade. Estou cansado, Alfred. Enfim, são muitos filmes e hoje a gente vai ver aqui dois que foram muito importantes. Um deles que finalmente trouxe o Homem-Aranha para esse universo. E o outro que criou um monte de magias e um monte de artifícios que seriam usados nos maiores filmes do MCU. Então apague as luzes do seu quarto porque tá começando nada mais nada menos do que a parte 7 da saga MCU aqui no canal Piuí. O Doutor, ele é estranho, por isso que o nome é Doutor Estranho. Mas você é esquisito, porque você assiste vídeo do canal Piuí e não deixa like. Esquisito e maldoso. Recentemente tivemos o grande lançamento do ano, Deadpool e Wolverine. Um filme que tinha muita gente esperando, muita gente mesmo. Mas será que deu bom? Eu tô pouco me fodendo. Seguinte, lá no canal do PeeWeeCast teremos amanhã uma live para falar sobre isso, sobre o grande lançamento do ano. E para isso juntamos pessoas especialíssimas como o Rino Félix do canal Nerd All Stars, o Marcelo do canal Abate Caverna e do canal Cinema e também Edson Castro do canal Edson Castro. Dessas pessoas que eu falei, teve uma que amou, adorou, teve outra que não gostou tanto assim. What a fucking mystery. E teve até gente em cima do muro. Então anota aí na sua agenda, no seu calendário, dia 26 de julho, às 15 horas, teremos uma live lá no PeeWeeCast pra falar sobre isso. Amanhã, amigo, se você perder, você perdeu. Quer dizer, dá pra ver depois a live, né? Mas não é a mesma coisa do que ver ao vivo. Então, ó, vou deixar aqui embaixo o link na descrição pra você poder já esperar por essa live, que ela já tá programada, ela vai acontecer mesmo que o estúdio exploda. A gente vai fazer a live nos escombros, mas vai rolar live mesmo assim, porque aqui é profissionalismo. Ai, fiquei todo molhadinho agora. No último vídeo dessa saga, a gente viu Vingadores Era de Ultron, que foi um grande balde de água morna. Assim, não foi fria também, não foi aquela coisa horrível, mas foi um filme assim meio borocochô pra quem tinha vindo ali do primeiro Vingadores, que foi muito bacana. E a gente também viu nessa parte da saga Homem-Formiga, que é um filme que apresenta um personagem muito pequeno e que curiosamente conseguiu fazer um dinheiro grande. Não gigante, tá? Grande. Quem você tá chamando de baixinho? E aqui a gente chegou no momento em que quase todo filme é muito importante para o que vem a seguir. E esses dois são exatamente um bom exemplo disso. Porque, como a Marvel foi trazendo novos personagens, sempre chega um momento em que ela precisa unir esses personagens. E aí você pensa assim, bom, agora vem mais um filme dos Vingadores. Falso. Não, porque neste momento o MCU nos apresentaria um filme que, mais uma vez, reuniria muitos heróis, mas que não era dos Vingadores, e sim do Capitão América. Uma adaptação bem leve, na verdade, do arco dos quadrinhos Guerra Civil, em que a gente vai ver como o Capitão América e o Homem de Ferro têm um desentendimento e acabam formando duas equipes que vão se encontrar em algum momento. E o grande chamariz desse filme, eu vou dizer, não era nem essa reunião toda, mas sim a apresentação de um novo personagem, só que um personagem que é gigante. Ele mesmo, o Miranha. Lançado em 2016 com a mesma equipe de Soldado Invernal, ou seja, com o roteiro de Christopher Marcus e Stephen McFeely e direção dos irmãos Russo, Capitão América, Guerra Civil. É curioso, né? Porque esse filme é Capitão América, Guerra Civil, mas ele não é só do Capitão América, né? Ele é de uma porrada de gente. Como deveria se chamar então? Sei lá, Vingadores 2.5. Ou Vingadores Tretaram. Esse seria um baita nome. A Guerra dos Vingadores. É ruim, é um nome merda, não tem. Bom, esse filme começa mostrando que os Vingadores da série B, que é aquela equipe um pouquinho menor e tal, vai resolver uma treta na Nigéria e no meio dessa treta acaba acontecendo uma tragédia, porque a Wanda vai tentar proteger o Capitão América de uma explosão, só que ela joga o brother pra cima, isso explode num prédio e uma galera morre.
Com as repercussões negativas desse caso, o Ross, secretário de Estado americano, chama todos os Vingadores e fala: ó, o negócio é o seguinte, tá? Todo mundo se reuniu na ONU e vários países concordaram com a criação do Acordo de Sokovia, que basicamente é um apanhado de regras de como deve funcionar a atuação dos heróis. E agora os Vingadores são meio que subordinados da ONU, entendeu? Eles precisam seguir essas regras. Eles não podem sair salvando um gato na árvore e explodindo um monte de coisa. Tem que pedir uma requisição. Ou então tem que ser um gato que joga raio laser pelos olhos. Aí eles estão mais liberados para ir. Mas mesmo assim eles têm que pedir uma requisição. Burocracia. A burocracia é terrível. O nome dessa parada aí é Acordo de Sokovia. E Sokovia porque é aquela batalha que teve lá em Vingadores Era de Ultron. Nessa batalha, uma mãe acabou perdendo seu filho e abordou o Stark e comentou isso aí. Pô, meu filho morreu e tal. E ele fica abalado com isso. Então o Stark começa a querer aplicar essa ordem aí. Só que o Capitão América, o Steve Rogers, ele acha que isso aí não é bom não. Eu estou sentindo uma treta! E enquanto eles ficam nessa discussão de assinar ou não assinar, uma coisa muito triste acontece, a Peggy Carter falece. Não! Mas pelo menos ele conseguiu dançar com ela antes dela morrer. Meu Deus, ele não Ela já tava muito velha com a Cat que ela não conseguia dançar. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? E chega o dia da assinatura do Tratado de Sokovia, então tem vários líderes de vários países se reunindo e tal, eles estão lá naquelas reuniões, e o tal do T'Chaka, ou Chaka, que é o rei de Wakanda, ele tá lá falando, ó, nós temos que assinar isso aí, porque é muito perigoso, meu país estava aqui, ó, sem se expor muito, mas depois do que aconteceu na Nigéria, a gente tá aqui para dizer que tem que ser assinado esse tratado. Wakanda tem muito orgulho em estender a mão em paz. Todo mundo para o chão! Porém, acontece um atentado terrorista, uma bomba simplesmente explode o local onde essa galera tá e o T'Chaka acaba falecendo ali. A partir desse momento, o pessoal começa a procurar quem ocasionou essa situação e algumas câmeras revelam que foi ele mesmo, Bucky Barnes, o soldado invernal. E aí o T'Challa, que é o filho do T'Chaka e o sucessor ali do trono de Wakanda, decide então que ele vai assumir o manto de Pantera Negra, vai liderar o Wakanda e vai se vingar pela morte do pai dele. Ele vai capturar Bucky Barnes. A força-tarefa vai decidir quem vai capturar o Barnes. Não se preocupe, senhorita Romanoff. Vou matá-lo com as minhas mãos. Só que o Capitão América, que é um corno do caramba, que acabou de ter uma treta com o Bucky Barnes lá no filme Soldado Invernal, acha que o cara é inocente. Ah, porque ele salvou a vida do capitão, o cara não teria salvado se ele fosse ruim e terrorista assim, então ele vai trocar uma ideia com o malandro. Ele chega lá e fala, foi tu que fez? O cara fala, ó, não sei, não vi, não sei o que aconteceu. Só que antes que eles possam conversar um pouquinho mais, quem é que aparece lá? T'Challa. E aí aparece também o Falcão e começa uma briga dos quatro no meio da cidade, eles correndo, e essa cena é muito da hora, tá? Porque mostra eles correndo ali numa rodovia e mostra esses poderes falando mais alto, como é que o Steve Rogers, ele corre muito rápido, o Buck também, o Pantera também, e o Pantera Negra, vou dizer um negócio, ele é massa, velho. Ele é muito massa e ele tem essa movimentação que diferencia ele dos outros personagens, né? Porque a gente já tinha visto personagem que voa, personagem que corre, personagem que faz não sei o que com armadura, mas ele tem esse lance que é um pouco mais animalesco. Então os movimentos do personagem são diferentes, ele vai meio que escalando, se agarrando nas coisas. É uma cena de ação bem legal. Às vezes ele fica até de 4. É verdade. E ele malhou o glúteo, tá? Fato é que depois de toda essa brigação, os quatro acabam sendo ali presos pelo Patriota de Ferro, que chega e fala, ó, gente, não é assim que a gente resolve esse problema, chega dessa baguncinha aqui, tá? Para com essa porra aí, meu irmão! Preso, o Buck começa a ser interrogado por um médico, só que na verdade esse médico é Helmut Zemo, um cara que perdeu sua família em Sokovia e agora jura vingança, ele quer acabar com os Vingadores como um todo, entendeu? Então esse cara, esse médico tá ali fazendo uma espécie de entrevista, interrogatório do Bucky Barnes, mas ele manja daquilo que ativa a maldade do Bucky Barnes, porque o Bucky Barnes é tipo assim, ele é um cara ok, normal, só que algumas palavras ativam o modo soldado invernal dele, que é tipo assim, boleto, Não. capeta, Chega. vodka, Fila de banco.
E aí, mano, quando ele escuta essas palavras, ele fica doido, entendeu? Sai sentando a mão em todo mundo, quer quebrar as coisas, e aí o Steve Rogers, que tava lá trocando uma ideia com o Tony Stark pra ver se assinava ou não assinava, ele tava quase pendendo a assinar, entendeu? Quase que ele chega pro Tony Stark e fala assim, pois é, mano, você tem razão, acho que tem que assinar. Só que nesse momento, eles têm que parar, porque o Soldado Invernal tá solto. O Bucky sai sentando a porrada em geral, é tiro aqui, é tiro ali. Boas cenas de ação, tá bom? Os irmãos russos aí, eu não sou muito fã dos caras, porque eu acho que às vezes eles acabam fazendo um cinema meio lento, mas aqui nessa cena de ação eles mandam bem, né? Bom trabalho, gente. Eles mandam muito bem, as cenas são bem intensas, a gente vê todos os heróis combatendo e a gente realmente acredita numa disputa de poderes entre eles, entendeu? É porque assim, ó, os Vingadores eles eram muito grandes. Tu pega, por exemplo, Vingadores 2012, pô, o bagulho era alienígena, Hulk, explodindo a cidade inteira, uma parada muito gigantesca. E aqui parece uma parada mais urbana, né? São batalhas meio Jason Bourne, mais cortadinhas e tal. Muito bom. Muito mais, e no meio desse rolê, o Capitão América, que acredita na inocência do Bucky Barnes, pega ele e foge dali e leva o cara para um esconderijo. E nesse esconderijo, o Bucky acaba retomando a sua consciência. E aí ele fala pro Capitão América que o Helmut Zemo ativou nele esse modo soldado invernal e fez várias perguntas sobre um acontecimento que rolou lá em 1991. Porque acontece que o Bucky não era o único soldado invernal. Haviam outros soldados com essa mesma programação, feitos da mesma maneira que ele foi. E o Helmut Zemo agora sabe onde que esses soldados estão, porque eles estão todos congelados em criogenia. E aí o cara fala, ó, Steve Rogers agora vai dar problema, porque ele tá indo até lá, ele vai pegar todos esses soldados que ainda existem e o cara vai formar um exército. O médico poderia controlá-los? Talvez. Ele disse que queria ver um império cair. Com esses caras ele conseguiria. E como eu falei antes, a ação desse filme aqui é muito boa e lembra bastante Soldado Invernal. Assim, tem menos espionagem que o Soldado Invernal e tem mais porradaria. Então pra quem curte os heróis, os poderes, vai poder ver isso. Por exemplo, tem uma cena em que o Tony Stark tem que se defender do Soldado Invernal, mas ele não usa a armadura inteira, ele usa só uma luva de ferro. E é muito legal o jeito que essa cena acontece, porque de fato o Soldado Invernal dá um tiro, ele consegue se proteger e a expressão facial do Tony Stark no meio da ação funciona muito bem, né? Eu caguei nas calças. E é justamente porque esse filme não tem, pelo menos não por enquanto, essa batalha contra um alienígena que quer dominar o mundo. Elas são batalhas mais contidas, entendeu? Os irmãos russos já tinham acertado dessa maneira lá em Soldado Invernal, quando eles fizeram, por exemplo, uma batalha dentro de um elevador, que não é contra um alienígena, é uns caras lutando dentro do elevador. A gente tinha também aquela outra cena com o Nick Fury dentro de um carro. São cenas que diferenciam esse Capitão América do filme dos Vingadores, onde tudo é muito grandioso. A própria apresentação do T'Challa aqui, ela é legal, entendeu? Porque ele chega como Pantera Negra, no meio de uma perseguição, ele vai começar a lutar contra os próprios heróis e tal. É uma coisa um pouco mais contida, eu diria. Esse filme também não tem o Hulk, já que ele foi escanteado lá no final do Vingadores Era de Ultron, e também não tem o Thor, que não tá aqui no filme porque foi coçar o saco em algum lugar, entendeu? E a não presença desses dois personagens ajuda a diminuir a escala da batalha, né? Porque se tivesse esses dois, não ia ter o que fazer, né? Eu não vejo ninguém tão apelão assim. E aí o que acontece é o seguinte, o Capitão América decide que ele precisa pegar o Helmut Zemo, esquece todo o resto, ele vai fazer isso aí por conta própria, com ou sem autorização de Estado americano, não importa, ele precisa resolver esse problema e ele é a única pessoa que sabe da inocência de Bucky Barnes. Então ele decide montar uma equipe própria para ir atrás dessa parada, que é formada pelo Capitão, pelo Falcão, a Wanda, o Homem-Formiga e até o Gavião Arqueiro, que já tinha aposentado o seu arco. O Gavigode? O Gavigode, agora ele retorna para ajudar essa galera a capturar o Zemo. Estão evacuando o aeroporto. Stark. Stark? Tá na hora. Mas o Tony Stark precisa impedir essa galera. E quem é que ele reúne para isso? Exatamente o Patriota de Ferro, a Viúva Negra, o Pantera Negra, o Visão e o recém-recrutado Peter Parker. Pirralho! Aí, meu irmão, o cinema veio abaixo, a nerdaiada ficou louca. Ele voltou! Que foi apresentado aqui nesse filme como esse garoto muito inteligente, que manjava ali, combatia o crime no Queens, ali em Nova York. Pequenos crimes, né? Pequenos delitos
mas o Tony Stark viu a possibilidade dele ser grande, entendeu? E contratou ele como se fosse um estagiário, né? E aí tem essa cena do Tony Stark indo até a casa do Peter, conhecendo a Tia May gata, que nos foi apresentada aqui pela primeira vez. Aí rola aquele papinho entre os dois, o Peter tenta esconder que ele é o Homem-Aranha, e aí a gente já vê também um pouco da dinâmica desses dois personagens e de como o Peter vai ser nesse universo, né? Porque ele é esse garoto espertinho ali, entendeu? Que tenta fazer as coisas, que acha que ninguém vai descobrir o que ele é e tal. Ele tenta passar a perna no Tony Stark, o Tony Stark vai só encontrando, tipo, o uniforme dele no sótão, vai encontrando todas as coisas e tal. A dinâmica entre os dois funciona desde a primeira vez que eles se encontram. É como se o Tony Stark fosse o tio Ben dele. Tipo isso. Pode ser um pouco perigoso. Eu vou dizer pra tua tia gata que eu vou te levar numa... Não conta pra Tia May. E aí essa galera chega no aeroporto, onde o time do capitão vai pegar um caça para ir até aquele local. Os dois times se encaram e começa uma porradaria de compadre. A verdade é essa, tá ligado? Eles não querem bater muito porque no final das contas eles são brother. Ainda somos amigos, né? Depende da força do seu golpe. Mas essa porradaria de compadre nos reserva ótimos momentos, como a apresentação do Homem-Aranha. Porque até aqui a gente tinha visto o Peter Parker. E aí quando começa essa batalha, quando os dois times se alinham, a gente tem aquele momento muito memorável que é o Homem-Aranha roubando o escudo do Capitão América. Uma excelente apresentação do herói. E aí na sequência vai começar essa luta, que também vai ter outros momentos muito memoráveis, como o Homem-Formiga ficando gigante e começando a brincar de jogar o Falcão de um lado pro outro. Tem boas cenas aqui, mas claro que tem um detalhezinho aqui ou ali que pode incomodar as pessoas, especialmente o Homem-Aranha, que é um boneco, né? Vamos combinar, esse Homem-Aranha aqui é um bonecaço, cara, meu Deus do céu. As cenas dele são muito legais, porque ele briga com o Falcão, ele briga com o Soldado Invernal, e ele mostra que, tipo assim, ele é um gurizinho pequenininho, mas ele é mais forte que os dois, tá ligado? Então, essa parada dos poderes, como cada personagem vai usando os poderes, é muito bacana. Mas se você gosta de ficar reparando em efeito especial, você pode se incomodar. E quem disse que isso é problema meu? Vou dizer uma coisa, tá? Eu também não sou um entusiasta dos irmãos Russo, mas eu acho que eles mandam bem demais aqui. Eu acho que eles conseguem valorizar alguns momentos importantes. Então a forma como eles filmam a primeira aparição do Homem-Aranha, eu acho ela bem edificante, bem memorável. Entendo que eles pegaram esse filme, que é tipo um Vingadores 2.0, e eles conseguiram apresentar dois novos personagens e foram muito felizes nisso, porque tanto o Pantera Negra quanto o Homem-Aranha funcionam bem aqui. E essa batalha é importante para isso. A dinâmica do Homem-Aranha com outros heróis é muito importante, porque o Pantera Negra foi apresentado e ele é legal, mas vamos combinar que o Homem-Aranha é muito maior. Ele era o personagem que realmente gerava muita expectativa nas pessoas. E aqui a gente vê o humor dele sendo diferente também do que a gente já tinha visto com o Tobey Maguire e com o Andrew Garfield. É porque é um pouco mais inocente, né? Isso. Ele faz umas brincadeiras ali meio de nerd, uma hora ele tá ali querendo derrubar o Homem-Formiga que tá gigante, e ele fala, vou fazer Star Wars, Império Contra-Ataca, daí ele pega e amarra a perna do bichão. Então são boas referências e mostra que ele tem esse estilo de fazer piadinha também. Ele tem uma personalidade diferente do que a gente já tinha visto. Outro ponto que mostra isso é o fato dele ser fã daqueles heróis, né? Então às vezes ele chega, tipo assim, ele rouba o escudo do Capitão América, mas ele fica, pô, sou teu fã, cara, que da hora. Pô, que pena que a gente tá aqui em lados separados, mas depois a gente pode conversar melhor e tal. Então ele tem esse lance da inocência que é muito legal. Eu tenho que admitir, é incrível. Eu não sei se você já esteve numa luta antes, mas geralmente não se fala tanto. Beleza, foi mal então. Agora, um ponto muito negativo desse filme e que já virou um padrão aqui nos filmes do MCU é o vilão, né? Como sempre, o vilão, dane-se, né? O Helmut Zemo aparece aqui, aparece de vez em quando ali, mas eles nunca conseguem desenvolver tão bem assim os vilões desses filmes. Eu discordo. Eita, nós! Eu acho esse vilão muito porque ele é muito diferente do que a gente viu até agora, porque geralmente é o engravatado ou é o alienígena poderoso. E esse cara aqui, ele é meio filme de espionagem mesmo, tá ligado? Meio 007, ele age ali debaixo dos panos, ele vai lá, traz um cara aqui, invade tal parada ali, e ele não tem poderes, mas ele é um cara inteligente, então ele consegue botar os heróis pra bater um contra o outro, e ele aparece pouco justamente porque ele fica ali por baixo dos panos, sabe? Certamente estou invisível. Mas um detalhe que me chamou a atenção nessa batalha aqui, tá? A missão do Homem de Ferro é impedir que o Capitão América e o time dele entre num caça e vá até a região específica. E o Homem de Ferro sabe onde é que tá o caça. E ele destrói um prédio, ele destrói um aeroporto e não destrói esta bosta desse caça. E eu não entendo por quê. Eu esqueci.
E aí, no meio desse rolê, a Viúva Negra, que sempre viu essa bondade do Steve Rogers, né? Porque o Steve Rogers, ele é muito coxinha, ele nunca vai fazer algo mal, entendeu? E a Viúva Negra, no meio do caminho, fala assim, quer saber, eu vou ajudar essa galera a cumprir a missão deles. Então ela acaba facilitando a fuga do Capitão e do Bucky Barnes, e eles fogem justamente nessa aeronave que o Tony Stark podia ter destruído. Animal! Burrão! No meio dessa fuga, o Visão acaba jogando um raio tentando paralisar o Falcão que está lá voando, só que esse tiro acaba pegando no nosso querido Patriota de Ferro, que cai lá de cima, que nem um rojão, um tijolo no chão, quase morre, e o nosso querido Tony Stark fica abalado com isso aí. Mas depois de quase matar o Patriota de Ferro, o Capitão América e o time dele ficam meio abalados, eles acabam ali sendo presos, e aí o Homem de Ferro entende que o Ross não tá com intenções tão positivas assim não. Até porque ele é informado ali com a ajuda do Jarvis, informações da polícia e tudo mais, que naquela situação em que Bucky Barnes foi filmado, indo lá plantar uma bomba, etc., não era Bucky Barnes, mas sim Helmut Zemo usando uma máscara de Bucky Barnes. Onde a polícia também encontrou uma peruca e próteses faciais que aproximavam a aparência de James Buchanan Barnes. Filho da mãe. Então ele vê isso, percebe as intenções do Ross e decide que vai ir atrás do Steve Rogers e do Falcão e vai ajudar essa galera. E é aí que ele chega até a base da Hydra onde o pessoal tá. Porque assim, lá estão os soldados invernais congelados. Então ele vai lá, encontra essa galera e lá eles localizam absolutamente nenhum soldado congelado. Se serve de conforto. Eles morreram enquanto dormiam. E aí o Zemo aparece em outra sala, por uma janelinha, falando que o plano dele nunca foi libertar esses soldados aí pra atacar os Araios. Até porque, vamos ser bem sinceros, né? Esses soldados todos no mundo ia ser bucha, porque os Vingadores iam chegar lá e acabar com eles em 2 palitos, né? O plano do Zemo era o seguinte, atrair os Vingadores pra aquela localização ali e aí revelar algo bombástico. Aí quase parecia um programa, tipo, do João Kleber. Cara, isso aqui é João Kleber. Eles chegam no local, meu Deus, cadê os soldados e tal? Aí do nada liga uma luzinha aqui do lado, pum, e o Zemo numa janela assim, olá, Vingadores, vamos jogar um jogo? Que comece o jogo. Eu gosto, o Léo aparentemente não gosta, e o que ele revela é o seguinte, tá? Quem matou os pais do Homem de Ferro lá em 1900 e bolinha foi nada mais, nada menos que Bucky Barnes. Na verdade, Soldado Invernal, né? É o que o Steve Rogers tenta argumentar, porque ele tava ali mexido e tal. As palavras é balalá, cacau rebaixado, isso aí deixa o cara doido, entendeu? E aí ele teve que matar os pais do Tony Stark porque era um plano da Hydra. Só que assim, quando o Tony Stark vê o videozinho da mãe dele morrendo pelas mãos do aquele brother que tá ali do ladinho dele, o que ele faz? Ele fica maluco, ele fica maluco. Quando ele vê aquele story que alguém fez ali, ele fala assim, rapaz, eu não acredito que foi esse cara. E aí, toda aquela boa vontade que o Tony Stark tinha criado de ajudar esses dois, ela vira puramente ódio. E ali ele começa a tentar matar o Bucky Barnes. E o Steve Rogers, obviamente, vai proteger o Bucky Barnes, né? Porque pro Steve Rogers nada é mais importante do que Peggy Carter e Bucky Barnes. Porque eu amo de verdade. O Bucky Barnes, meu Deus do céu, é o que motiva esse homem, cara. Eu não sei, eles devem ter participado de um banheirão em Osasco, porque não tem explicação pra esse amor assim infinito. Ele faz o que é justo, e ele sabe que não era Bucky Barnes, mas sim Soldado Invernal. Então a gente vai ver essa grande batalha. Porque é amigo dele, né? Porque se fosse outro brother, jura? Jura? Aham. Sei. Ele tá sempre pelo bem, cara. E aqui a gente vai ver eles lutando ali entre si e tem uma cena muito memorável que é justamente o momento em que o Capitão América começa a vencer o Tony Stark, né? A armadura do Tony Stark, conforme ele vai apanhando, ela vai ficando mais fraca. E chega um momento em que ele vai pegar o seu escudo, vai cravar no peito do Homem de Ferro, vai desabilitar de uma vez por todas a armadura do Homem de Ferro. E aí quando ele tá indo embora, o Tony Stark fala, ô meu querido, quem fez esse escudo aí foi o meu pai. O meu pai, esse que o teu amigo matou. E aí o Steve Rogers então vai voltar e vai deixar o escudo dele com o Homem de Ferro e vai seguir adiante com o Bucky Barnes. Você não merece. Meu pai fez esse escudo.
Essa cena aqui tem bons momentos, inclusive tem referências a você que ama os quadrinhos. Tem uma hora que o Tony Stark vai jogar o poderzinho dele lá dos raios da mão e o Steve Rogers vai defender com um escudo, que era a capa do arco Guerra Civil. Então você olha e fala assim, uma referência incrível. No fim das contas, os Vingadores terminam com esse racha. Porém, o Tony Stark, após algum tempo, recebe uma carta do Steve Rogers. O Steve Rogers falando ali, vamos trocar uma ideia, quem sabe a gente não é amigo e tal. E aí se inicia ali um movimento de reaproximação dos Vingadores. O Tony Stark vai libertar os outros heróis que estavam presos. O Ross havia detido eles por conta da brigação maluca que eles fizeram. Já o Bucky Barnes, entendendo que ele não consegue se controlar, que uma hora ele vai sair na rua, vai ver um carro rebaixado e vai ficar maluco, ele decide voltar para sua hibernação e ele vai fazer isso em Wakanda. E também tem uma cena muito boa, que esse filme é muito grande, né? Daí tem muita coisa acontecendo. Tem um momento em que o Barão Zemo consegue fugir da treta, e aí ele vai lá, fala com o T'Challa, falando assim, eu tava querendo me vingar e tal. E o T'Challa perdeu o pai dele pelas mãos do Barão Zemo. E aí tem esse momento do Pantera Negra falar, olha, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E aí o Barão Zemo tenta se matar, e o Pantera Negra que impede ele de fazer isso. Eu gosto dessa cena, tá? Acho bem boa. Os vivos não acabaram com você ainda. Capitão América Guerra Civil custou 250 milhões e faturou 1,1 bilhão. Fez grana demais, foi bem nas críticas e também ali na opinião do público. Claro que na época que esse filme foi lançado teve algumas críticas porque ele tá adaptando o Guerra Civil dos quadrinhos, mas não é o Guerra Civil dos quadrinhos, né? Não, é uma história totalmente diferente. Talvez ele tenha pegado ali o básico do básico, que é uma rixa entre heróis, mas a partir daí as coisas se dão de uma forma diferente. Ainda assim, eu acho um filme muito divertido e eu acho que ele é muito feliz ao introduzir o Homem-Aranha e o Pantera Negra nesse universo. Os dois personagens, você consegue lembrar deles no filme, eles têm bons momentos. Acho que também foi um acerto ter tirado o Hulk e o Thor, que nem o Miguel falou. Vamos diminuir um pouco algumas coisas que a gente já tinha para poder trazer esses novos nomes. Então, para mim, é um saldo muito positivo esse Capitão América Guerra Civil. Ótimo filme. Ótimo filme. Brent Rambo. Nem todo personagem da Marvel recebeu um filme solo, até porque quando você vai pra galeria de personagens, tem, olha, muito personagem, mas muito personagem mesmo. E entre eles tinha o tal Doutor Estranho, que era esse personagem bem interessante, que teve quadrinhos e arcos muito bons, só que não viu o ar da graça nas telonas. Mas o pessoal tentou, tá? Durante os anos 80, 90, 2000, sempre se falava de um filme de Doutor Estranho, como é que seria, quem que ia ser o ator e tal, mas nunca saía. Que tristeza. E muita gente tentou, porque o Doutor Estranho, ele tinha algo estranho que atraía as pessoas, entendeu? Então todo mundo queria fazer uma adaptação desse personagem. Mas foi só lá em 2013, quando o MCU já estava bem consolidado, que foi aprovada a produção de um longa do Doutor Estranho. E um dos diretores que estava sendo cotado para esse projeto era o Scott Derrickson, conhecido por filmes de horror como O Exorcismo de Emily Rose e A Entidade. E esse cidadão queria muito, mas muito fazer uma adaptação de Doutor Estranho. E para conseguir sair na frente de outros nomes, ele produziu ali do próprio bolso um storyboard, animou ele, fez uma parada de 90 minutos para poder mostrar para o estúdio qual era a visão que ele tinha de um longa do Doutor Estranho. E vou dizer uma coisa, o esforço do homem valeu a pena, porque de fato, depois de mostrar o que ele imaginava para esse filme, ele foi escolhido para dirigir o longa do Doutor Estranho. A Marvel pegou o que ele fez, botou no lixo, contratou um roteirista merda e seguiu um outro trabalho. Exatamente. Lançaram em 2016 com o roteiro de Scott Derrickson e C. Robert Cargill de A Entidade e Telefone Preto e John Spates de Duna e Duna 2 com direção de Scott Derrickson. Doutor Estranho começa com Caecilius, um cara muito maldoso, muito ameaçador, com a sua trupe invadindo um templo no Nepal e tacando o zaralho.
E é muito curioso porque ele vai até uma biblioteca em busca de cultura, provavelmente. Legal. Ele mata o bibliotecário. O livro é mais forte que a espada, né? Ele encontra um livro muito importante e rouba apenas algumas páginas daquele livro. Aparentemente ele queria cultura, porém nem tanto. Só um pouquinho já basta para ser feliz. E uma espécie de líder daquele templo até tenta impedir eles. Essa líder é a Anciã. Ela começa a batalhar com Cassirius e os homens dele e leva esse povo todo para a dimensão espelhada. Que é uma espécie de mundo invertido do Stranger Things. Isso aí, é uma outra dimensão que não afeta a nossa realidade. Porém, no fim das contas, o Cassirius e os homens dele acabam escapando. Enquanto isso, em Nova York, o renomado cirurgião Dr. Strange, ou Stephen Strange, está lá, curtindo a vida dele, sendo muito Ele é praticamente o Dr. House, tá ligado? Porque ele chega assim, se a pessoa está morrendo, coloque 5 mg de mexolina, coloque sei lá o que na bacetim, bota na bucetim, ele fala do bagulho ali, ele mexe na cabecinha e ele resolve os problemas. Dr. Hollywood. Só que ele é um cara arrogante, prepotente, o ego dele tá aqui em cima. Ele é praticamente o Tony Stark da medicina. Sabe o que você tá falando? E a colega dele, a Christine, percebe que o Strange ele é tão especial, ele poderia salvar tantas vidas, que ela gostaria que ele fosse atender, inclusive, tipo, plantão, sabe? Que ele permitisse que o trabalho dele chegasse a mais pessoas. Só que esse cara é tão arrogante, mas é tão arrogante, que ele só quer saber de atender celebridade, trabalhos importantes, coisas que vão gerar mais e mais renome pra ele. Tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. E num certo dia ele tá andando na sua Lamborghini, recebendo ligações e os caras falam, chegou aqui o youtuber. Não, o youtuber eu não atendo. Chegou aqui o ator da Globo. Ator da Globo eu não atendo. E tem um cara aqui da NBA. Então acho que esse cara aqui é o cara atender. E no meio dessas ligações ele vai fazer uma ultrapassagem, ele olha pro celular enquanto faz uma ultrapassagem e bate o carro. Mas é um animal também, né? Quem que faz isso? Se for usar o celular no carro, não faça enquanto ultrapassa. Mas o resto dá pra usar. Não fala assim, pois isso é crime. E nesse acidente, que é muito grave, Strange acaba destruindo as suas mãos. Os ossos das mãos dele viram nada. Ou seja, ele perdeu a ferramenta de trabalho que deu pra ele tudo que ele tinha. Estou lascadinho. E Strange se isola, tenta vários procedimentos, cogumelo do sol, ômega 3, ele começa a seguir Sheshonoye, mas não resolve, entendeu? Ele não consegue resolver de jeito nenhum, porque a mão dele foi assim, não é que ela quebrou os dedos, a mão dele esfacelou. Tem que fazer. Acabou! Acaba tudo! Mal pago, ele acaba recebendo a informação que uma vez um paciente que ele não quis atender conseguiu se recuperar. O cara estava paraplégico e conseguiu voltar a andar. E não só isso, como agora ele ainda joga basquete. E minha mente foi elevada. Meu espírito também. E de alguma forma... O corpo está curado. Sim. E sabe quem é esse cara aí? Quem? A tua cabeça vai explodir quando tu associar basquete e quem é esse cara? LeBron James. Não. Oscar Schmidt. Não. Ele é o cara que joga basquete, mulher gato. Mentira! É ele. Sério? É ele. Caraca, que sacada, velho. Genial, né? Caracas. O cidadão explica pra ele que ele conseguiu isso não porque ele encontrou a cura pro seu corpo, mas sim para a sua mente. E sabe onde ele procurou isso? No Nepal, em um local chamado Kamar Taj. Meu pau é foda. Cara, que idiota. Que cara mais engraçado. O Strange, então, decide que ele vai ir até o Nepal em busca do tal Kamar Taj. Só que ele chega lá, começa a perguntar para as pessoas e ninguém sabe onde fica esse local, entendeu? Ninguém faz ideia do que é essa parada. E aí, em determinado momento, o Strange é atacado por ladrões em um beco. E ali ele acaba sendo resgatado pelo Mordo, que o leva até o Kamar Taj e o apresenta à Anciã. E aí a Anciã fala pra ele... A Tilda Swinton careca. A Tilda Swinton careca diz pra ele que o que ela faz é convencer a sua mente de que o corpo está saudável. E a partir desse momento tudo funciona. A fé remove montanhas, né? E ele, ouvindo isso, pensa... Balela. Papinho golpista.
Meu irmão, pelo amor de Deus, isso é um golpe, caramba! E aí ele fala, mas isso aqui é balela, nada a ver isso aí, eu sou um cara da ciência. E ela dá um tapinha no peito dele que faz com que ele saia do próprio corpo. É como se fosse a alma dele, o espírito dele se desconectando do corpo. E quando ele volta, ele fala, caraca, o que é isso? E pra completar, ela ainda mete o dedo na cabecinha dele e faz ele dar uma viagem muito doida por sei lá o que é aquilo ali. Abra seu olho. Várias dimensões. Ou ele talvez até tomou um chá de cogumelo, né? Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Não, ele viaja por várias dimensões e quando ele volta, ele pensa assim, cara, me ensina isso, por favor. E a anciã começa a ficar meio resistente, ela não quer, o cara é muito arrogante, entendeu? Só que depois de um tempo ela acaba aceitando Stephen Strange na sua escola para magos deficientes. Não me deixem aqui fora. Esse filme aqui ganha vários pontos no visual, porque você já deve ter ouvido a expressão que todo filme da Marvel é igual, né? Sempre tem a mesma paleta de cores, mesmos enquadramentos e tal. Só que aqui o Scott Derrickson muda um pouco isso. Então tem mais contraste, mais cor. Tem ali nesse mundo da viagem e tal, que é uma parada completamente diferente, muito viajada. E esse filme aqui, logo no início, ele também já mostra como é que funciona esse mundo espelhado. E ele tem um estilo pra mostrar isso, com espelhos e tal, reflexos, que é muito bom, né? É muito bom, parabéns. A cidade se dobrando. Esse filme aqui tem alguns efeitos de CGI primorosos. Ele executa muito bem essas ideias que parecem muito difíceis de se conceber, entendeu? Porque o cara imaginou, vamos fazer a cidade se dobrando assim. Mas entre imaginar e executar, existe um abismo e o filme consegue executar muito bem e ele ainda apresentou alguns artifícios visuais que vão ser usados daqui em diante em praticamente todos os filmes do MCU. Por exemplo, esse lance do tapinha no peito e a alma se separando do corpo. Essa imagem é muito memorável. A própria abertura de portais, esses portaizinhos laranja que depois a gente vai ver nos Vingadores Ultimato e tudo mais, todas essas soluções visuais, elas nasceram aqui nesse filme e elas são muito felizes. Esse aqui é um filme que, assim, olha, visualmente falando, ele é muito diferenciado. Porém, assim, se ele não repetiu a fórmula visual da Marvel, ele repete um pouco da fórmula narrativa, especialmente no roteiro e especialmente nas piadas, porque esse filme aqui tem várias piadinhas completamente desconexas, tem coisas assim que tu vê, pô, mas isso nem faz sentido tá aqui, tá ligado? Tem um momento que o Stephen Strange, ele vai conversar lá com o Wong, que é o cara que cuida da biblioteca, e ele fica chamando o cara de Beyoncé, de Eminem, cara, que isso? E você? Wong. Só Wong. Que nem Adele. É um idiota. O Stephen Strange, nesse filme, pra mim, ele tá completamente fora de tom. Porque assim, daqui pra frente a gente vai ver, em alguns momentos, outros personagens interagindo com ele. A gente vai ter, por exemplo, o Peter Parker sendo o personagem cômico e o Stephen Strange sendo a escada pra ele se jogar por cima. Só que aqui nesse filme, às vezes eles tentam fazer com que o Stephen Strange seja um engraçadão. E cara, claramente não combina. O personagem transita entre ser muito sério e em alguns momentos largar umas piadas que não dá nem pra acreditar que tá saindo da boca dele, sabe? É muito estranho. É de bom tom? Não é de bom tom. O Mordo mostra pro Strange o novo quarto dele e entrega um cartãozinho. E ele pergunta o que é isso e ele fala, é a senha do Wi-Fi. Essa piada a galera gosta, tá? Incrível. Os caras realmente mandaram imprimir a senha do Wi-Fi com essa fonte toda louquinha? O que é isso? O meu mantra? É a senha pro Wi-Fi. No dia seguinte, o nosso querido Strange começa seus treinos, entendeu? Só que ele é um cara incapaz, ele é um cara tombo, ele tenta fazer os bagulhinhos, não consegue fazer nada direito. Ele é tipo o Panda, no Kung Fu Panda, entendeu? E a careca é tipo o Uguay. E o Mordo é tipo o Shifu. Só não vê quem não quer ver. E aí, meus amigos, o que acontece é que o Strange é um médico. Esse cara já leu muito na vida, então ele descobre a biblioteca ali do templo, onde ele conhece o mago que cuida de tudo, que é o Wong. E aí ele vai indo lá, começa a devorar vários livros até que chega na hora em que ele encontra um livro que tá faltando algumas páginas. Justamente aquele livro que o Caecilius lá no início do filme roubou as páginas. E o Wong fala, ó,
nesse aí tu não mexe, tá? Porque esse livro só a anciã pode ler. É muito perigoso, eu já te disse que é perigoso. Enquanto isso, o Strange avança no treinamento dele. Ele chega até o abrimento de portais 1, uma cadeira muito difícil na faculdade dos Chimbalaês aí. E ele tem dificuldade de abrir portal e a anciã explica pra ele que tá faltando força de vontade, assim como faltava pro Po lá em Kung Fu Panda. Mas ele fala que são as mãos dele, né? Porque ele tem um lance que as mãos dele tremem, então ele não tem a precisão que ele tinha quando era médico, ela não existe. E daí ela vai lá e chama um cara que abre portal e ele não tem as mãos. Quer dizer, ele não tem uma das mãos, mas ele consegue abrir portal, e aí? Minhas mãos. Não tem a ver com elas. Como assim não tem a ver com elas? Mestre Ramir. Como otário. E eu acho brabíssima essa lição que ela dá de chamar o cara sem mão pra abrir o portal. E na sequência ela faz mais. Ela diz assim, quer saber? Agora tu vai aprender. Ela abre um portal, joga o Stephen Strange no topo do Everest, fecha o portal e fala assim, bom, agora tu dá teus pulos aí. Morre aí. É o equivalente a um pai pegar sua filha, jogar ela na piscina de adulto e ela que aprenda a nadar. Aí é isso que vai acontecer com a minha filha também. Não faz isso com ela. Ela vai aprender a nadar. O pai do ano ataca outra vez. E o que acontece com o nosso Strange? Ele aprende a nadar, porque ele consegue abrir um portal e voltar lá pro Kamar-Tasha. E como aprende rápido, né? Porque por mais que ele tenha essa curva aí de aprendizado que começa meio lenta, a partir do momento que ele aprendeu a abrir o portal, meu amigo, aí é só subida, né? Ele aprende tudo muito rápido. Estude enquanto eles dormem. Na verdade, todo o treinamento dele é muito rápido, né? Porque o filme tem ali uma progressão mais cadenciada até ele chegar no treinamento. Chegou no treinamento, passou uma semana, ele é diferenciado. Intensivo, né? Ele já virou um magão da porra, entendeu? Ele é muito brabo. Então, um magrão? Um magão, magão. Então, assim, é realmente um pouco mais rápido do que deveria ser. Felizmente, o Benedict Cumberbatch, apesar de ter que lidar com esse roteiro, que às vezes é muito cômico, às vezes não. I am fire! Sim, tem que lembrar dele interpretando Smaug. E aqui ele funciona também. Ele funciona muito bem como Stephen Strange. Quer dizer, exceto na parte das piadas, né? Mas daí não é culpa dele. É culpa do roteiro, que tem que colocar piada em tudo que é coisa. Mas ele se esforça legal. E tudo por culpa sua! Agora imagina se em vez de ser ele, fosse o Joaquin Phoenix. Porque foi isso que quase aconteceu. O Benedict Cumberbatch era a principal escolha para ser o Doutor Estranho, porém chegou um determinado momento em que ele estava comprometido com a peça Hamlet e ele recusou esse papel aqui. E aí o pessoal falou, bom, então vamos atrás de um outro ator para interpretar o Doutor Estranho. Chegaram no Joaquin Phoenix, que se interessou e não foi pouco, tá? Só que tinha um problema, ele teria que assinar um contrato de vários filmes. E aí ele pensou assim, quer saber, eu não vou amarrar o meu bode nesse poste aqui. Acabou saindo, o filme do Doutor Estranho foi adiado e aí no fim das contas acabou encaixando com a agenda do Benedict Cumberbatch, que conseguiu voltar a interpretar o personagem. Olha que loucura, se tivesse acontecido isso e fosse realmente o Joaquin Phoenix, a gente nunca teria o Coringa. Não ia acontecer, o Coringa não ia acontecer se o Joaquin Phoenix fosse o Doutor Estranho. É verdade. Agora tô aliviado. Eu só quero falar uma coisa, que pra mim, mais uma vez, o vilão é a pior coisa do filme. O Kai Sirius, os caras pegaram o Mads Mikkelsen e conseguiram subaproveitar o cara. Aí tu tá vacilando, né, irmão? Bah, cara, esse universo tem uma parte muito triste dos filmes do MCU, que é quando eles pegam um ator muito, mas muito bom e jogam ele no lixo. E a gente vai ver isso acontecer em vários filmes. Aqui acontece com o Mads Mikkelsen, na minha visão, um ator melhor do que o Cumberbatch, inclusive. Sim. Os dois são excelentes, mas eu gosto mais até do Mads Mikkelsen, que aqui ele tá em um dos piores papéis de vilões desse universo. É que não tem, ele tá naquela jornada dele de fazer maldade, mas aí tu não entende o que ele quer da vida, porque que ele pensa assim. Não tem nada, é só maldade. No fim dessa saga, a gente vai ter que fazer uma tier list de melhores e piores vilões do universo do MCU. Porque essa daí eu acho que ela dá pano pra manga. Boa, hein? Eu quero espalhar maldade. Strange vai tomando gosto pelo aprendizado, mas ele também começa a fazer coisas que ele não deveria. Tem um tal olho do Ajinomoto lá que ele encontra, que ele não poderia pegar. Isso aí é só da anciã. Mas o que esse maluco faz? Foda-se! Ele vai lá e rouba o tal do colar. E aí ele não só rouba o colar, como ele vai até aquele livro proibido e ele descobre ali alguns feitiços que permitem que, com o auxílio desse colar do olho do Ajinomoto, ele consiga manipular o tempo. Porque olha só, é uma luzinha verde que sai do Ajinomoto aí. E aí ele começa a pensar assim, rapaz, que é isso aqui? E você que é dos quadrinhos fala,
Isso pode ser uma referência à Joia do Tempo. E como ele consegue agora manipular o tempo, ele consegue fazer com que esse livro, que está 100 páginas, retorne ao seu estado original, com todas as páginas. E ele percebe que o que foi roubado ali foi justamente alguns feitiços que permitiam comunicar-se com Dormammu, um devorador de universos, um ser da dimensão negra. Ele é interrompido pelo Wong e pelo Mordo, que falam, olha, mano, você não pode se meter com isso aqui, que é muita treta e tal. Mas já que ele tá descobrindo coisa demais, o pessoal resolve que vai explicar pra ele como é que funciona esse mundo aí dos monges e da proteção à Terra. Isso porque tem 3 sanctums na Terra, entendeu? 3 locais que se juntam para fazer a proteção da Terra contra invasões demoníacas, alienígenas, coisas e tal. Seres de outra dimensão que sempre ameaçam o nosso universo. Igual Dormammu. Bom, no meio de todo esse papinho, eles são interrompidos pelo Caecilius, que chega lá, começa a batalhar com essa galera e simplesmente joga o Stephen Strange dali para outro santuário que fica lá em Nova York. E em Nova York, ele acaba encontrando uma capa que se gruda a ele e essa capa tem vida própria. No meio dessa briga, ele acaba sendo atingido por uma espada de vento. Eu não sei muito bem como é que funciona isso, mas é um ventinho assim... Quarta regra do Strange e ele é enviado até o hospital. E como é um ferimento de uma arma que ninguém conhece, a enfermeira lá não sabe muito bem o que fazer com ele. E o Strange fala, eu vou tentar fazer um esquema aqui. Ele sai do corpo dele, vira espírito e começa a brigar com o espírito do outro brother. Enquanto isso, a Christine, a amiga dele, tá lá, ó, fazendo ponto, costurando ele, deixando ele 0 bala. Tem um espírito de cimitarra atacando quem tá vendo projeção astral. E ele tá no meio dessa treta, brigando com o capanga e tal. A anciã aparece lá pra ajudar o rapaz, só que ela acaba sendo ferida também. E ela vai de arrasta, entendeu? E eu não acredito em você. Ela, antes de morrer, consegue se desconectar do corpo, vai pro plano astral, começa a conversar com o Dr. Strange e fala pra ele, pois é, a vida é assim, já vivi bastante, mas tá na hora de ir embora. Prometa que vai acreditar. Eu vou tentar. Ótimo. Sempre esse papo de ancião, parece até que eu já vi isso aí em outro filme. E ela pega e desaparece, sim. Que nem um outro lá, sabe? Pega e desaparece. Esse filme aqui é o live action de Kung Fu Panda, tá? Só não vê quem não quer. Stephen Strange, que acaba voltando pro seu corpo, consegue se recuperar, vai até o Sanctum de novo, inicia uma nova batalha junto com o Wong e o Mordo. Só que agora eles estão em Hong Kong. Só que agora eles não estão no Sanctum de Nova York, mas sim de Hong Kong. E quando eles chegam lá, tá tudo destruído. Aí o Stephen Strange usa o olho de Ajinomoto pra voltar essa situação. E enquanto a gente vê o pessoal ali, ó... Opa, Tenet! Falou comigo? O pessoal tipo Tenet voltando no tempo, o Strange precisa resolver o que realmente importa, porque acontece que o Caecilius invocou o Dormammu. E enquanto a galera tá ali voltando, o Strange precisa dar um jeito de acabar com essa criatura. Então ele dá um jeito de ir até a dimensão onde está Dormammu, faz uma maracutaia no olho de Ajinomoto, coloca um timerzinho e vai falar com Dormammu. E ele fala o seguinte, eu vim para barganhar. Dormammu, eu vim barganhar. Que é uma cena que virou meme e tal, uma cena maravilhosa, que ele começa a falar pro Dormammu o seguinte, olha, eu tô aqui, quero que você tire o pessoal da Terra e a gente esquece isso aqui, entendeu? Aí o Dormammu fala, mas por que eu vou fazer isso? E aí o Dr. Strange fala, porque você está numa armadilha temporal. O Dormammu fica puto, mata ele e daqui a pouco volta o Strange de novo. E o cara fala, tá, mas como assim? Voltou como? E ele explica, você está numa armadilha temporal, você pode me matar infinitas vezes e infinitas vezes eu vou voltar. Dormammu, eu vim barganhar. Pare com isso. Dormammu, Dormammu, Dormammu. E aí o Dormammu, que é interpretado pelo próprio Benedict Cumberbatch. I am fire! Já entendi agora. Isso aí, chega um determinado momento que o Dormammu percebe que ele não vai conseguir vencer. Ele mata o Strange 200 mil vezes, de 200 mil formas diferentes, mas o cara tá disposto a tudo pra salvar a Terra. E aí chega um momento que, de fato, a barganha funciona. Porque o Dormammu decide que ele vai pegar o Caecilius, vai pegar todo mundo e vai, ó, chispada ali. Eu não aguento mais. O que o Caecilius queria? Eu entendi que tinha um lance de família, entendeu? A família dele tinha sido sequestrada, ele tinha que ajudar o Dormammu, senão ele não ia conseguir ver o pessoal de volta e tal. Mas assim, é tão bunda
Nossa, como é bunda esse Caecilius, né? E ninguém se importa com você. Esse vilão é tão ruim que ele nem é o vilão mesmo. Porque o vilão, no fim das contas, é o Dormammu, a batalha com o Dormammu. O Caecilius é o famoso capanga de luxo. Eu adoro essa cena final aqui, tanto o diálogo com o Dormammu, quanto a lógica da batalha. Porque quando eles chegam na cidade, a cidade tá toda destruída. Então o trabalho dele no tempo é de reconstruir a cidade. Geralmente, em Vingadores e qualquer filme de herói, o processo é gradativo. A cidade começa inteira e vai se deteriorando. Aqui é o contrário. Isso é muito interessante, bem criativo. Bom, depois de negociar ali, Dormammu vai embora. Stephen Strange decide que ele vai devolver o olho de Ajinomoto, que aquele olho é muito poderoso, melhor deixar guardadinho. E ele virou também o Dragão Guerreiro, não tem um negócio desse? Ele não virou o Dragão Guerreiro, mas agora ele de fato é o grande mago, entendeu? Ele é o mago guerreiro agora. E bem, no finalzinho tem uma cena pós-créditos onde mostra o Thor indo conversar com o Doctor Strange lá no Sanctum de Nova York e fala o seguinte: olha, o Odin desapareceu, tá? E aí dá a entender que no próximo filme, ou numa próxima parte aqui dessa franquia, o Doutor Estranho vai ajudar o Thor. Se eu for atrás e encontrar Odin, todos retornam para Asgard de imediato? Assim, de imediato. Gostei. Doutor Estranho teve um orçamento de 165 milhões e faturou 677. Fez uma boa grana, assim, claro, tá longe de Guerra Civil e tal, mas você tem que parar pra pensar que é tipo o Doutor Estranho, entendeu? A maior parte das pessoas nem conhece esse personagem e mesmo assim a Marvel consegue levar gente pro cinema. As críticas foram positivas, assim, não é uma aprovação gigantesca, mas o pessoal percebeu que esse filme aqui é bem executado e consegue mudar uma coisinha ou outra da fórmula Marvel, né? É mais um acerto, né? Esse aqui era um tempo onde a Marvel acertava muito, mesmo quando não era assim, nossa, 100%, ainda assim o saldo era positivo, como é nesse filme. A gente teve o Doutor Estranho sendo apresentado, mais um herói legal. Olha só, em 2 filmes a gente teve vários novos personagens interessantes nascendo, então eles conseguiam aqui construir esse grupo de heróis que ia se formando cada vez mais, e esse filme visualmente é muito, muito, muito bom. É bonito, infelizmente tem alguns maneirismos da Marvel, piadinhas excessivas que realmente não precisava estar aqui, mas tudo bem, porque no final das contas o saldo é positivo, entendeu? O Caecilius, você vai lembrar dele? Você não vai lembrar nunca. Talvez só porque Caecilius parece Caecilius, mas é só isso mesmo que você vai lembrar dele. Esquecido no churrasco. E no próximo vídeo dessa saga, a gente vai ver mais 2 filmes que tem muita coisa interessante a ser comentada, que é Miranha, De Volta ao Lar e Guardiões da Galáxia Volume 2. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho. De primeiro momento eu quero pedir desculpas ao editor, porque esse vídeo deve ter ficado imenso. Mas para você pagar o trabalho do editor, deixa um like aqui embaixo, comente, espalhe para seus amigos. E não se esquece de conferir os links que estão aqui na descrição, que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, podcast do canal Peewee, que está aqui no YouTube e que vai ter vários episódios direcionados ao MCU daqui para frente.